Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. 2 Crônicas, capítulo 24, versos 1 e 2, nos diz: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Nós temos aqui a apresentação de um rei cujo pai foi um rei mau, um rei idólatra, um rei que desobedeceu a Deus, que não seguiu o exemplo do seu avô, o rei Asa, e nem mesmo do seu próprio pai, Josafá. Esses reis deram exemplos para servir a Deus e ao Senhor, mas o rei que assumiu em lugar de Josafá, rei Acasias, ele deixou de atender e seguir os exemplos do avô e do pai, rei Asa, rei Josafá. E é por isto que veio o mal sobre ele. Ele foi morto por causa do seu pecado. Nos diz o capítulo 22 de 2 Crônicas, versículo 8: e sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Ou seja, depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Então, Acasias, o rei de Judá, ele estava no lugar errado. Ele deixou o seu lugar e foi para o reino do norte. Foi lá para se apaziguar, para também servir aos deuses do reino do norte. E por esse motivo, ele recebeu um castigo de morte, porque deixou os caminhos do seu pai, Josafá, e também do seu avô, o rei Asa. E estando ele ali, no reino do norte, quando foi que Jeú se levantou e, destruindo ali o reino do norte, também destruiu Acasias, que ali estava, e também procurou todos os seus descendentes e os matou. Mas
Depois a sua mãe Atalaia assumiu o reinado de Judá, e manda a família real de ser morta, destruída, porque ela, a Atalaia, queria ficar de posse do reino. Mas o filho mais novo, Joás, ele escapa. Diz aqui o capítulo 22, versos 10. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalaia, de modo que o não matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atália reinou sobre a terra. Agora, com a morte de Atália, que foi morta porque era uma má rainha, era uma rainha perversa, e a perversidade é contra Deus, é contra o Senhor. Então, nos diz aqui o capítulo 23 de 2 Crônicas, no versículo 14: porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército, e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, o que a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Com a morte da rainha Atália, porque ela se corrompeu o povo, então o sacerdote Joiada fez uma aliança para depô-la, para retirá-la do reino e também matá-la, porque ela foi a rainha perversa. A violência gera a violência. Por isto, após matarem a rainha, o sacerdote Joiada fez uma aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Aqui houve um retorno para servir ao Deus de Israel. E aqui no capítulo 24, nos é apresentado então o rei Joás, com apenas 7 anos de idade, e que foi ele conduzido pelo sacerdote Joiada. E então, Joás, como rei, ele promoveu a restauração do templo, porque
A rainha Atalaia, ela, com seus filhos, ela destruiu o templo, ou seja, colocaram a idolatria no templo. E é por isto que nos é informado que no 2 Reis, capítulo 12, versículo 20, 2 Reis, nos diz, capítulo 12, versículo 2, nos diz: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, enquanto o sacerdote Joiada o estava dirigindo, ele estava servindo ao Senhor dentro da aliança que foi realizada entre o sacerdote Joiada, entre o rei e o povo. Então, Joás começou a reinar aos 7 anos com a assessoria do sacerdote Joiada. E tudo ia muito bem. Veja que por 40 anos Joás reinou. Então, ele fez uma reforma no templo para que fosse feito uma limpeza naquele templo que estava contaminado. Então, ele convocou o povo para buscar uma ajuda. E no versículo 20 de 2 Reis, capítulo 12, nos diz: levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui está falando sobre a morte de Joás, porque no capítulo 24, 2 Crônicas, versículo 15, nos diz: e envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, com reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Com a morte do sacerdote Joiada, nos apresenta então a idolatria de Joás. Versículo 17 de 24, 2 Crônica, diz: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor?
Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor também, Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Joiada, em dado momento, deixou de seguir e servir ao Deus que o sacerdote Joiada servia, porque ele deu ouvido aos príncipes de Judá que vieram até ele e disseram: não, vamos fazer diferente, vamos servir outros deuses, vamos nos prostrar perante eles, e eles nos dará vitórias, ele nos dará aquilo que nós estamos precisando e buscando. Assim como nos dias de hoje, muitos estão deixando o Senhor Jesus, estão deixando o Evangelho de Cristo, e estão distorcendo a palavra de Deus para se enriquecerem, estão usando a palavra de Deus para que eles pudessem mudar o seu rumo, e mudam o seu rumo, trazendo uma heresia, trazendo uma mentira, e levando o povo a não participar de uma salvação que é oferecida de graça para aqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Esses são aqueles que falam de Deus, falam de Jesus, mas não falam de salvação, não levam o povo ao arrependimento, não levam o povo a buscar ao Senhor. Joás foi induzido pelos príncipes a deixar o caminho do Senhor. Assim como nos dias de hoje, muitos estão sendo induzidos para deixar os caminhos que estão trilhando, muitas vezes passando por perseguições, muitas vezes padecendo calúnias, difamações por causa do nome de Cristo. E vem alguém e faz uma oferenda, algo melhor, um salário melhor. Você vai estar comigo, você tem um bom salário, mas você vai fazer de conformidade eu te ensinar. Você vai ter uma cota para você levantar, e assim você terá o seu salário. É assim que as heresias estão praticando nos dias de hoje. Mas o mesmo Deus que veio fazer a justiça para o sacerdote Joiada, que estava morto, e quando o seu filho é levantado, também sacerdote, para exortar o rei Joás, que ele não poderia deixar os caminhos do Senhor, ele não poderia estar envolvido na idolatria, não poderia estar envolvido na feitiçaria, ele precisava voltar ao Senhor. Mas ao invés disto, Joás permite, não reconhecendo tudo que o pai de Zacarias lhe havia feito, permitiu que eles lhe tirassem a vida, porque ele estava questionando o rei, porque ele estava conclamando ao rei que se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus. Mas ao invés disto, ele seguiu em frente na sua idolatria, na sua feitiçaria, e permitiu que o sacerdote Zacarias fosse apedrejado. E olha que apedrejaram no pátio da casa do Senhor. Fizeram conspiração contra ele. O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas,
estão sempre fazendo conspiração, estão sempre querendo buscar e destruir os servos do Senhor. Mas aqueles que são de Deus, nos informa o apóstolo João na sua primeira carta, que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Porque nós estamos numa graça de Deus, nós estamos na unção do Espírito Santo, para transmitir as verdades do Evangelho de Cristo, para preparar um povo para o arrebatamento da igreja de Cristo, que em breve acontecerá. O mundo nos mostra, e as palavras de Jesus também nos informa e confere que estamos às portas do arrebatamento da igreja de Cristo. E é por isso que a corrupção religiosa, muitos estão se apegando à sua religião, acreditando que serão salvos. Salvos serão aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus Cristo, que estão testemunhando de Cristo, mas não para tirar benefícios próprios, mas estão professando e testemunhando de Cristo, padecendo perseguições, padecendo injúrias, calúnias, difamações, mas não abrem mão da sua fé em Cristo. Nada pode mudar, nada pode fazer mudar a sua vida. E é por isso que Zacarias, o sacerdote, sendo apedrejado, declarou, enquanto estava morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. E exatamente foi isto que foi requerido de Joás. Esta tragédia, não reconhecimento daquilo que foi lhe oferecido desde a sua infância. Veja que ele começou aos 7 anos de idade, e o sacerdote Joiada o acompanhou muito tempo na sua caminhada. E é por isso que aqui em 2 Reis, capítulo 12, versículo 20, Deus diz: e levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Mataram o rei Joás, os seus servos o mataram, porque ele abandonou os caminhos do Senhor. E todos aqueles que abandonam o caminho do Senhor, certamente têm as suas recompensas. Muitos se envolvem com obras de feitiçarias, de macumbarias, achando que tudo é normal, é natural, mas acontece que o resultado é terrível. Nós vemos muitos, e a mídia coloca, que foram milionários, tornaram milionários, mas em dado momento foram perdendo tudo, credibilidade, perdendo nome, perdendo espaço, perdendo trabalho, e hoje se encontram moradores de rua, precisando também do Evangelho de Cristo, precisando da salvação em Cristo, pois que Joiada recebeu a mensagem de condenação por abandonar o Senhor. E todos aqueles que abandonam o Senhor também os abandona. Joás, o rei, que dependia da direção do sacerdote Joiada, mudou o seu rumo. Não mude o seu rumo. Você que está na fé em Cristo, não mude o seu rumo. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa.
Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com estas vidas que me assistem nesta hora. Senhor, que está crendo nesta tua palavra, que está crendo, Senhor, que tu és o Deus da graça e da misericórdia, mas tu és também o Deus da justiça, o Deus do juízo, e aqueles que se afastam de ti, Senhor, eles serão mal-sucedidos, mas aqueles que se apegam contigo, que se apegam com o Senhor Jesus Cristo, que se apegam nesta fé gloriosa, que buscam o poder e a graça do Espírito Santo, que se sujeitam às perseguições, às difamações, às calúnias, o choro muitas vezes, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, serão e são vidas vitoriosas, porque já têm preparado o reino para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, para aqueles que servem ao Deus vivo, ao Deus Criador, ao Deus que tudo opera, que tudo realiza. Estende, Senhor, as tuas mãos nesta hora, despertando o coração, despertando os entendimentos para a tua palavra, para a tua justiça, para a tua salvação, para a tua graça e misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.